Shalom, meus queridos, que o Eterno abençoe cada vida. Estamos iniciando mais um ano, o ano de 2024, retornando com as mensagens que temos transmitido já há algum tempo. Queremos transmitir sempre mensagens que visam aproximar o homem do Criador, aproximar o homem do dono da vida, daquele que permite a nossa existência. E eu queria deixar aqui um texto, um versículo, em Bereshit, capítulo 6, no versículo 5, quando diz que o Senhor viu que era grande a maldade do homem na terra e que toda a estrutura dos pensamentos de seu coração era somente mal o tempo todo. Aqui era o retrato da humanidade no período conhecido como dilúvio, o momento em que a terra foi inundada por águas que foram enviadas pelo Pai. E eu quero aqui já começar dizendo que se você crer neste acontecimento, já é um grande avanço, uma bênção, porque muitos não creem. Existem muitos livros, existem muitas histórias, muitos filmes, alguns até ridicularizando o dilúvio. Mas se você pode crer, já é um grande passo. E se nós cremos, nós também nos preparamos. Mas, Marcelo, o Senhor não prometeu nunca mais destruir a terra pelas águas do dilúvio? Prometeu não destruir a terra pelas águas do dilúvio. Não quer dizer que o Senhor não vá destruir a terra novamente por outros meios, muito menos que Ele não traga juízos sobre a terra e seus moradores por conta do pecado do homem. É preciso tirar lição desse texto para que a gente não cometa os mesmos erros dos moradores da terra daquela época. Veja aqui o que o Senhor fala, era grande a maldade do Adão na terra. O que nós temos visto hoje em dia, o que tem chegado ao nosso conhecimento, as notícias, as informações do que o homem é capaz de fazer, da crueldade, muitas vezes pessoas famosas, artistas internacionais, nós estamos acompanhando e vemos a maldade do homem, assassinos, estupradores, ladrões, e muitos desses, por incrível que pareça, protegidos por muitos, defendidos por muitos. Aqui está escrito que a estrutura dos pensamentos de seu coração era somente mal o tempo todo. O homem só pensava o mal, só maquinava o mal, visando a destruição do seu próximo. Isso é uma obra satânica. A obra do maligno é roubar, matar e destruir. E todos que estão associados ao maligno, não importa se é rico, se é pobre, não importa se é uma autoridade, uma função de autoridade ou não, não importa se é um rei, um presidente ou aquele serviço que parece ser mais simples aos nossos olhos, quem estiver associado ao maligno estará dando o mesmo fruto que ele, estará manifestando as mesmas obras que ele. E o Senhor, que queria encher a terra, conforme o capítulo 1 de Bereshit, ele fala: multiplicai-vos, enchei a terra. E o Senhor, com essa atitude, ele vai exatamente fazer o contrário, ele vai esvaziar a terra. O mesmo Elohim que mandou encher a terra, agora ele está esvaziando, está destruindo o homem da face da terra, provando, mostrando que não era qualquer tipo de crescimento. Ele não queria que a terra fosse cheia de qualquer maneira. Ele está mostrando que o caráter do homem importa para Elohim, porque Elohim criou o homem para expressá-lo e não expressar o seu adversário maligno. Eu preciso saber por que isto aconteceu. Por que o dilúvio veio, a inundação na terra veio. Aqui do versículo 11 do capítulo 6 de Bereshit fala que a terra estava corrompida diante da face de Elohim. A terra estava cheia de violência. Será que é diferente dos dias de hoje? No versículo 12 fala: Elohim viu a terra e eis que estava corrompida. Esta palavra corrompida no original estava destruída, estava estragada, apodrecida. Isso aqui está falando do homem, do caráter do homem, da moral do homem. Estragado, apodrecido, deteriorado, arruinado, pervertido, agindo de forma imoral, porque toda a carne corrompeu o seu caminho sobre a terra. Então Elohim disse a Noa, no versículo 13: o fim de toda a carne chegou diante da minha face, porque a terra está cheia de violência, os exterminarei com a terra. Então você veja como estava a terra, apodrecida, os homens apodrecidos moralmente, estragados. E o Senhor disse que iria exterminar, mas o Senhor não é um Senhor misericordioso, bondoso? Ele é. Tanto é que mesmo ele tendo dito que
que exterminaria o homem, ele ainda deu 120 anos para que aquela sentença se cumprisse. Ou seja, dava para 3 gerações se arrependerem, retornarem para o Criador. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. O Senhor Yeshua fala sobre esses dias em Mateus 24:37, como foi nos dias de Noa, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noa entrou na arca. Eles não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Mas que tipo de comida é essa? Comer e beber é algum problema? Mas como é que era essa comida? Como é que era esta bebida? Casavam e davam-se em casamento. Não é vontade de Elohim que o homem se case? Mas que tipo de casamento era este? Que tipo de relações estava havendo naquela terra? Verdade para o justo é motivo de alegria. E a nossa preocupação não deve ser aquilo que está nos agradando. A preocupação do homem que vem à terra é agradar aquele que lhe deu a vida, é aquele que lhe trouxe a existência, e procurarmos saber quais são as suas leis, as suas normas, para vivermos bem. Ele mesmo fala: vos dou mandamentos para que vivais bem. Ele tem interesse na nossa felicidade e que a gente viva da melhor maneira possível. Mas será impossível vivermos bem se ignorarmos, se desprezarmos ou rejeitarmos as suas leis, os seus mandamentos. O que fazer para escapar destes juízos, tirar lições para nós desse texto? Observa o que Noa estava fazendo. Nós temos que aprender com Noa, porque Noa escapou deste juízo. No capítulo 6 de Bereshit, versículo 9, diz que Noa era um homem justo, Noa era um homem íntegro, Noa andava com Elohim. Mas será que só Noa era justo? Mas será que só Noa era íntegro? Mas será que só Noa andava com Elohim? Meus amados, os que têm temor a Elohim sempre foram poucos. O Senhor sempre foi traído pelo homem, que ele fez a sua imagem e semelhança. E para que eu escape dos seus juízos, eu preciso ser justo. E ser justo aos olhos de Elohim é somente na prática dos seus mandamentos. Eu posso cumprir toda a constituição de um país, e devo cumprir, mas eu posso estar descumprindo a constituição de Elohim, a sua escritura, a sua Torá, os seus mandamentos. Isso não me fará ser justo, mas se eu guardar os seus mandamentos, eu serei achado justo, e o Senhor me guardará, o Senhor me preservará. Aqui em Ivrim, ou Hebreus 11:7, diz pela emuná, ou seja, pela palavra, agir conforme a palavra. Fé, emuná, é você agir conforme a palavra. Fé não é um desejo muito grande, isso muitos confundem. Fé é você agir em conformidade com a palavra. Se o Senhor falou, e eu estou agindo em conformidade com esta palavra, eu estou agindo por fé. Mas se é apenas um desejo, uma imaginação minha, isso já não é fé. Então, pela fé, Noa, avisado por Elohim, ele ouviu a voz de Elohim para que ele construísse a arca, foi avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu, teve o temor. É o Senhor falando e ele vai cumprir a palavra dele. E para a salvação da sua família, ele preparou a arca, pela arca, condenou o mundo. O mundo estava vendo Noa construir a arca. Muitos estavam zombando, ridicularizando, mas eles estavam vendo Noa por 120 anos construindo aquela arca. O que você vai fazer com essa arca aí, Noa? Para onde você vai? Né? Imagina as coisas que Noa ouviu naquela época. Mas cada martelada, cada parte da arca que era construída, Noa estava dando testemunho de que ele estava ali agindo pela fé, pela emuná, cumprindo a vontade do Criador. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a emuná. Ele condenou o mundo com o seu testemunho. Muitos zombavam, ridicularizavam, até o momento em que o próprio Elohim fechou a porta da arca. E a partir daquele momento, a chuva começou a cair e ninguém mais poderia se salvar. Foi Elohim que fechou a porta, mostrando que o tempo tinha acabado. Então, meus queridos, o Senhor diz que a vinda dele será como nos dias de Noa. E assim como naquela época, o ser humano estava apodrecido, estragado moralmente, arruinado, destruído, corrompido, nós estamos vendo o que tem acontecido nos nossos dias. E é para nós temermos, é para nós nos prepararmos e principalmente sermos justos aos olhos de Elohim para que possamos escapar dos seus juízos. Sendo justo, ao invés do juízo de Elohim nos alcançar, o que vai nos alcançar é a bênção dele. Que o Eterno te abençoe e te guarde, meu querido. Até a próxima.